Meu nome é Pedro Moritz, eu vim apresentar meu trabalho de pesquisa que é baseado no balanceamento dinâmico de containers Linux. O uso massivo dos ambientes de infraestrutura como serviço e plataforma como serviço, que a gente conhece como nuvem ou ambientes de cloud computing, tem demandado que as tecnologias utilizadas para virtualização sejam cada vez mais confiáveis e eficientes. Isso porque o uso de cloud computing como base para diversas aplicações só é possível através do conceito de virtualização. A ideia da virtualização é isolar as aplicações dos sistemas de hardware através de uma camada de software, permitindo a existência de diversas máquinas, chamadas máquinas virtuais, isoladas em uma mesma máquina hospedeira. Outro fenômeno que a gente observa é que esses ambientes passaram a utilizar cada vez menos as máquinas virtuais clássicas, denominadas VMs, e cada vez mais as máquinas de virtualização leve, que a gente vai chamar aqui de containers. Se a gente puder comparar a máquina de virtualização clássica, as VMs clássicas, com os containers, a gente vai observar que, obviamente, ambos modelos utilizam servidores, que são os hospedeiros. Cada hospedeiro tem seu sistema operacional próprio, mas as máquinas virtuais, cada instância dessa máquina virtual que é executada dentro do hospedeiro, possui também seu sistema operacional próprio. Essa é uma diferença básica com o container, onde o container, cada instância de um container que é executado dentro de um hospedeiro, reutiliza o sistema operacional do próprio hospedeiro, possuindo apenas como diferença alguns binários e bibliotecas adicionais para execução individual do funcionamento de cada container, né? Alguns produtos que possibilitam o uso da virtualização leve ou do container surgiram a partir de 2008, como o caso do Linux Container, da LXC. Em 2013 surgiu um produto que é bastante popular, que é a plataforma Docker, que possibilita também a criação de ambientes com virtualização leve. Em 2015, um produto que é hoje conhecido como Hyper. Em 2017, os Kata Containers, que são máquinas virtuais com um apelo bastante forte à segurança, né, mas também máquinas de virtualização leve. Então, nós temos vários produtos que implementam este conceito. Aqui uma comparação clássica também de um modelo de virtualização clássico, o KVM, com o LXC, que é virtualização leve, também apontando as diferenças, né, entre um modelo e outro, né? E uma comparação também do produto Docker com a virtualização clássica, que utiliza como camada para separar o sistema operacional do host com o sistema operacional das máquinas virtuais, utiliza um elemento chamado hypervisor. O problema é o seguinte: diante do uso variável dos recursos de memória e processamento dos ambientes ao longo do seu funcionamento, é necessário que exista um gerenciamento eficiente da alocação desses containers, que contempla essa dinâmica do uso, né? Uma abordagem dos sistemas que são escaláveis, sistemas em nuvem, basicamente que possuem a capacidade de se adequar a demandas dinâmicas, utilizar múltiplos containers em diferentes hospedeiros, né, e balancear o tráfego que é direcionado para esses containers. No entanto, o uso dinâmico dos recursos destes hosts, seja a memória e CPU, ao longo do tempo, faz com que alguns hospedeiros fiquem com seus recursos sobrando, enquanto outros esgotam seus recursos. A ideia do balanceamento dinâmico, que será proposto nesse trabalho, é restabelecer o equilíbrio do uso dos recursos destes hospedeiros
realocando os containers de acordo com a disponibilidade dos recursos. Então, o reflexo da otimização destes recursos vai refletir no consumo de energia, no desempenho desses sistemas que utilizam a virtualização leve e lá, eventualmente, nos custos operacionais dos ambientes que podem ser certamente hospedados em infraestruturas privadas, mas notadamente fazem uso também de infraestruturas que são providas por empresas como o Google Cloud, a AWS, Oracle. Então isso vai ter, a otimização desses recursos vai refletir também no custo operacional destes ambientes. É possível encontrar na literatura acadêmica muitos trabalhos relacionados ao balanceamento de carga de tráfego, que é o tráfego que é destinado da internet para estes containers. No entanto, há poucos trabalhos encontrados na revisão bibliográfica que foi feita que tratam do problema de alocação dinâmica, que é exatamente trazer os containers para os hospedeiros que possuem menos recursos e restabelecer o equilíbrio no uso de recursos destes hosts, né? Que seria basicamente esta ação que está ilustrada na figura, que é transferir os containers de um host para o outro, de maneira que você tenha um reequilíbrio da utilização de recursos. A pergunta da pesquisa é a seguinte: seria possível otimizar de maneira relevante os recursos das arquiteturas de microserviços utilizando o balanceamento dinâmico dos containers Linux? Por que a questão dos microserviços? Microserviços são a principal demanda, é a principal utilização da virtualização leve. Então, uma abordagem de otimização de aplicações é basicamente transformar a aplicação do modelo monolítico, onde você tem todas as funções e recursos dentro de um mesmo artefato de software, e trazer isso para serviços externos, geralmente, né, sendo executado dentro de containers, dentro de virtualização leve. O objetivo geral da pesquisa é desenvolver uma abordagem para a otimização de recursos utilizando este balanceamento dinâmico de containers. A questão do balanceamento de carga está bastante resolvida, né? Já tem produtos e abordagens para isso. No entanto, durante a vida, né, da execução de um container, percebe-se que há uma oportunidade de otimização de recursos se você conseguir fazer a migração dinâmica, o balanceamento dinâmico desses containers entre hosts com recursos diferentes. O objetivo específico desta pesquisa é avaliar as abordagens existentes e apresentar uma abordagem que possibilite uma melhoria no balanceamento dinâmico, né, com segurança, né, e realmente tendo algum tipo de relevância no resultado. As motivações justificativas para esse tipo de trabalho. Existe realmente uma uma carência de estudos relacionados ao balanceamento dinâmico, né? E existe uma oportunidade de aumento de eficiência energética, redução de custos, melhoria de performance dessas estruturas que hospedam containers, que hospedam sistemas baseados em virtualização leve. Então, aparentemente, mudanças nesse balanceamento dinâmico, melhorias na otimização dos recursos destes hospedeiros, trariam ao longo do tempo benefícios de eficiência energética e custo e mesmo a performance no funcionamento desses sistemas. O escopo do trabalho está restrito ao estudo, à revisão bibliográfica da alocação dinâmica, de maneira que não será abordada a questão do balanceamento de carga, e sim o balanceamento dinâmico da alocação de containers. O trabalho vai ser dividido da seguinte forma: a fundamentação teórica, inclusive para que seja percebido a complexidade do problema e a necessidade de algum tipo de nova abordagem, né, a relevância da pesquisa.
O estado da arte, onde vai ser feita a revisão das propostas que existem hoje em dia, dos sistemas que são utilizados para esse balanceamento. A metodologia, análise dos resultados e a conclusão. Fundamentação teórica, essencialmente vai focar na questão da virtualização leve, né, dos containers Linux, suas diferentes modalidades, e nas abordagens que existem para balanceamento atualmente. A pesquisa pode ser caracterizada como de abordagem qualitativa, né? A pesquisa é uma pesquisa aplicada, de natureza exploratória, experimental, a gente vai recorrer a simulações e benchmarks, e fortemente em revisão bibliográfica. Os procedimentos metodológicos serão os seguintes. Então, levantamento do estado da arte, avaliação das oportunidades de melhoria das abordagens que a gente vai levantar e dos pontos positivos que a gente vai poder utilizar ou continuar utilizando na proposta de abordagem. Projeto e especificação de um algoritmo ou de um processo, né? Implementação desta abordagem através de simulação, eventualmente através de um protótipo, né? Para que a gente possa efetuar eventuais comparações, né? Testes de carga, etc., abordar cenários diferentes. Vamos fazer uma avaliação da abordagem proposta e estabelecer um critério para verificar se o resultado da proposta foi relevante e vai apontar para uma direção que permita a utilização dessa nova abordagem. Os resultados esperados são a especificação de uma abordagem, né, que traga benefícios, basicamente que aumente a eficiência do uso e do balanceamento dinâmico adequado. Bom, agradeço a atenção de vocês e aguardo os comentários, observações e principalmente críticas lá no fórum. Obrigado.